Jill nos deixou no começo de setembro para voltar a Meridian. Nós o acompanhamos quando foi pegar o ônibus das 5 da tarde e fiquei péssima sem ele até lembrar que as aulas começariam em uma semana. Nunca esperei tanto uma coisa em toda a minha vida. Durante o inverno, passei horas na casa da árvore olhando o pátio da escola, espiando a criançada com o potente telescópio que Jem tinha me dado, aprendendo as brincadeiras, acompanhando o casaco vermelho de Jem nas rodas de cabra cega e compartilhando em segredo suas derrotas e pequenas vitórias. Eu estava louca para me juntar a eles. No primeiro dia de aula, Jem aceitou, com certa má vontade, me levar para a escola, o que costumava ser feito pelos pais, mas Atticus disse que Jem ia adorar me mostrar onde era a minha sala. Acho que no meio dessa história uma certa quantia mudou de mãos, pois quando viramos a esquina dos Hadley, ouvi um tilintar estranho nos bolsos de Jem. Quando diminuímos o passo perto da escola, Jem teve o cuidado de me explicar que durante o período que ficássemos na escola não era para eu importuná-lo, pedir para ensinar um capítulo de Tarzan e os Homens-Formiga, constrangê-lo contando suas histórias pessoais ou ficar atrás dele na hora do recreio e ao meio-dia. Era para eu ficar com os alunos do primeiro ano e ele com os do quinto. Em resumo, eu tinha de deixá-lo em paz. Você está dizendo que não podemos mais brincar? Perguntei. Em casa, continua tudo como sempre, avisou, mas você vai ver que na escola as coisas são diferentes. Era mesmo. Antes de terminar a manhã, nossa professora, a senhorita Caroline Fisher, me arrastou até a frente da sala e bateu na palma da minha mão com uma régua. Depois me deixou de pé no canto até o meio-dia. A senhora Caroline tinha apenas 21 anos. Tinha cabelos castanhos e sedosos, maçãs do rosto rosadas e unhas pintadas com esmalte vermelho. Usava sapatos de salto alto e um vestido de listras vermelhas e brancas. Tinha a aparência e o cheiro de uma bala de menta listrada. Morava do outro lado da rua, uma casa depois da nossa, no quarto da frente do andar de cima da casa da senhorita Maudie Acton. Quando a senhorita Maudie nos apresentou a professora, Jem ficou agitado por vários dias. A professora escreveu o nome no quadro negro e disse: Está escrito, sou a senhorita Caroline Fisher, nasci no norte do Alabama, no condado de Winson. A classe murmurou, apreensiva, temendo que ela tivesse alguma das peculiaridades dos nascidos naquele condado. Quando Alabama se separou da União em 11 de janeiro de 1861, o condado de Winston se separou do Alabama. Qualquer criança de Macomb sabia disso. O norte do Alabama estava cheio de fabricantes de bebidas alcoólicas, membros de igreja episcopal, indústrias de aço, republicanos, professores e outras pessoas sem qualquer lastro. A senhorita Caroline começou a aula lendo para nós uma história sobre gatos. Os gatos conversavam muito entre si, usavam roupinhas lindas e moravam numa casa acolhedora, embaixo do forno da cozinha. Quando a senhora Gato ligou para a lanchonete e pediu ratos de chocolate, a classe toda estava muito agitada. Parecia um balde cheio de minhocas. A professora parecia não se dar conta de que seus alunos do primeiro ano, meninos e meninas que usavam roupas remendadas, camisas de brim e saias de saco de farinha, a maioria dos quais tinha colhido algodão e dado comida aos porcos desde que aprenderam a andar, eram imunes à literatura fantástica. Ao terminar a leitura, a senhorita Caroline perguntou à classe: Ah, não acharam essa história uma graça? Então, foi até o quadro negro, escreveu o alfabeto em letras de forma enormes, virou-se para a classe e perguntou: Alguém sabe o que é isso? Todo mundo sabia, porque a maioria estava repetindo o ano. Acho que ela me escolheu porque sabia o meu nome. Enquanto eu li o alfabeto, surgiu uma leve ruga entre as sobrancelhas dela, e depois de me fazer ler em voz alta quase todo o meu primeiro livro e as cotações da bolsa do Mobile Register, ela concluiu que eu era alfabetizado e me olhou com mais do que um mero desagrado. Mandou eu dizer ao meu pai para não me ensinar mais nada, pois podia atrapalhar a minha leitura. Ensinar? Perguntei surpresa. Ela não me ensinou nada, senhorita Caroline. Atticus não tem tempo de me ensinar nada. Acrescentei, quando ela sorriu e balançou a cabeça. À noite, ele fica tão cansado que só fica sentado na sala e lê. Se ele não ensinou, quem foi? Perguntou a senhorita Caroline de bom grado. Alguém ensinou, você não nasceu lendo o Mobile Register. Jane disse que sim. Ele leu em algum lugar que eu sou uma Bullfinch e não uma Finch, e que meu nome verdadeiro é John Louis Bullfinch. Fui trocada por outro bebê ao nascer e na verdade sou uma... A senhorita Caroline deve ter achado que eu estava mentindo.
Não vamos nos deixar levar pela nossa imaginação, querida. Ela disse, peça a seu pai para não lhe ensinar mais nada. É melhor começar a ler do zero. Diga a ele que vou assumir a tarefa daqui em diante e tentar desfazer o dano. Como disse, senhora? Seu pai não sabe ensinar. Agora vá se sentar. Murmurei um pedido de desculpas e fiquei pensando no meu erro. Nunca aprendi a ler deliberadamente, mas dava uma olhada nos jornais sem ninguém autorizar. Será que aprendi nas longas horas passadas na igreja? Não conseguia me lembrar de não saber ler os hinos. Agora que eu era obrigado a pensar no assunto, concluí que ler foi uma coisa que simplesmente me aconteceu, como aprender a abotoar a parte de trás do pijama sem me virar para olhar ou dar laços no cadarço do sapato. Não lembro quando foi que as linhas que Áticos indicava com o dedo passaram a se dividir em palavras, mas eu tinha olhado para elas todas as noites da minha vida enquanto ouvia as notícias do dia. Os atos a serem promulgados em lei, os diários de Lorenzo Down, qualquer coisa que Áticos estivesse porventura lendo à noite, quando eu me esgueirava para o colo dele. Eu não gostava de ler até o dia em que tive medo de não poder ler mais. Ninguém ama respirar. Eu sabia que a senhorita Caroline estava aborrecida comigo e por isso deixei o assunto de lado e fiquei olhando pela janela até a hora do recreio, quando Jem me afastou do grupinho de primeiro ano no pátio. Ele me perguntou como estava indo a escola. Contei. Jem, se eu não fosse obrigado a ficar, ia embora. A maldita professora disse que Áticos está me ensinando a ler e que tem de parar com isso. Não se preocupe, Scott, consolou-me Jem. A nossa professora disse que a senhorita Caroline está introduzindo um novo método de ensino que aprendeu na faculdade. Logo, todas as séries vão usar esse método e não vai mais ser preciso aprender só com livros. É assim, se quiser aprender sobre vacas, você vai ordenhar uma, entendeu? Tudo bem, Jem, mas não quero estudar vacas. Claro que quero. Você precisa entender de vacas. Elas são uma parte importante da vida no condado de Maycomb. Limitei-me a perguntar se Jem tinha ficado maluco. Só estou tentando explicar o novo método de ensino no primeiro ano, sua teimosa. Chama-se Sistema Decimal de Dewey. Como nunca questionei as afirmações de Jem, não vi motivo para fazer isso agora. O sistema decimal de Dewey consistia em parte na senhorita Caroline ficar mostrando grandes fichas para nós, nas quais estava escrito o gato, o rato, o homem e você. Aparentemente não se esperava qualquer comentário de nossa parte, e a classe recebia em silêncio aquelas revelações impressionistas. Fiquei entediado e comecei a escrever uma carta para Jill. A senhorita Caroline me pegou escrevendo e repetiu que eu deveria dizer a meu pai para não me ensinar. Além do mais, disse ela, no primeiro ano não usamos letra cursiva, só letra de forma. Só no terceiro ano é que você vai aprender caligrafia. A culpada de tudo aquilo era Calpurnia. Para que eu não a azucrinasse nos dias de chuva, ela fazia uns garranchos e me mandava copiar o alfabeto com letra firme numa tabuinha e embaixo um capítulo da Bíblia. Se eu copiasse direito, era premiada com um sanduíche de pão, manteiga e açúcar. No método de Calpurnia, não havia lugar para sentimentalismo. Eu quase nunca a agradava e ela quase nunca me premiava. Levante a mão quem vai merendar em casa, disse a senhorita Caroline, interrompendo meu novo ressentimento em relação a Calpurnia. As crianças que moravam na cidade levantaram a mão, e ela olhou o resto da classe. Quem trouxe merenda? Coloque-a sobre a carteira. Latas de melado surgiam do nada e os reflexos do metal dançavam no teto. A senhorita Caroline percorreu as carteiras olhando o que havia nas lancheiras, concordando quando gostava do que via e franzindo um pouco o senho quando não gostava. Parou na carteira de Walter Cunningham. Onde está sua merenda? Perguntou. Pela cara de Walter Cunningham, dava para ver que ele tinha lombriga. Os pés descalços mostravam como tinha pegado a doença. As pessoas pegavam lombriga andando sem sapatos em estábulos e chiqueiros. Se Walter tivesse sapatos, teria usado no primeiro dia de aula para depois tirar e só voltar a usá-lo em meados do inverno. Mas a camisa era limpa e o macacão remendado com capricho. Esqueceu a sua merenda hoje? Insistiu a senhorita Caroline. Walter olhou bem para frente e viu um músculo saltar em seu rosto magro. Esqueceu a merenda? Repetiu o professor. O rosto de Walter se contorceu de novo. Sim, senhora, ele resmungou por fim. A senhorita Caroline foi até a mesa dela e abriu a bolsa. Aqui tem uma moeda de 25 centavos. Ela disse para Walter. Vá até a cidade comer. Amanhã você me devolve. Walter balançou a cabeça. Não, obrigado, senhora. Ele resmungou baixinho. A senhorita Caroline disse com impaciência. Ande, Walter. Venha aqui pegar o dinheiro. Ele balançou a cabeça novamente. Quando ele balançou a cabeça pela terceira vez, alguém cochichou. Conta para ela, Scout. Virei para trás e vi que quase todos os alunos que moravam na cidade e todos os que vinham de ônibus estavam olhando para mim.
A senhorita Caroline e eu já tínhamos nos desentendido 2 vezes, e eles me olhavam com uma ingênua certeza de que com a familiaridade vem a compreensão. Levantei-me para interceder por Walter. Senhorita Caroline, que foi, John Louis? Ele é um Cunningham. Voltei a me sentar. Como assim, John Louis? Pensei que eu tivesse deixado as coisas bem claras. Para nós estava bastante evidente. Walter Cunningham tinha contado uma bela mentira. Ele não tinha esquecido a merenda, ele não tinha o que levar. Não tinha naquele dia, não teria no dia seguinte, nem no próximo. E certamente nunca tinha visto 3 moedas de 25 centavos juntas na vida. Tentei de novo. Walter é um Cunningham, senhorita Caroline. Como assim, John Louis? Tudo bem. Daqui a pouco a senhora vai conhecer todo mundo do condado. Os Cunningham não aceitam nada que não possam devolver depois. Nem cestas de mantimentos da igreja, nem vales alimento do governo. Nunca tomaram nada de ninguém. Se viram para viver com o que têm. Não é muito, mas dá um jeito. Meu conhecimento a respeito dos Cunningham, de um ramo deles, pelo menos, era baseado em fatos do inverno anterior. O pai de Walter era um dos clientes de Atticus. Uma noite, após uma séria conversa dos dois na nossa sala a respeito de um morgadio, o Sr. Cunningham disse ao sair: Sr. Finch, não sei quando poderei pagá-lo. Não se preocupe com isso, Walter, tranquilizou Atticus. Perguntei o que era morgado e Jan respondeu que era quando alguém ficava com a corda no pescoço. Perguntei a Atticus se o Sr. Cunningham um dia ia nos pagar. Em dinheiro não, respondeu Atticus, mas antes do fim do ano estaremos pagos, espere só. Esperamos. Um dia de manhã, Jem e eu achamos uma pilha de lenha no quintal. Mais tarde, um saco de nozes na escada dos fundos. No Natal, um engradado de salsa-parrilha e azevinho. Na primavera, quando encontramos um saco de estopa cheio de nabos, Atticus disse que o Sr. Cunningham tinha pago a dívida com folga. Por que ele paga assim? Perguntei. Porque é como pode pagar, ele não tem dinheiro. Nós estamos pobres, Atticus. Meu pai concordou com a cabeça. Estamos sim. Jan franziu o nariz. Pobres como os Cunningham? Não exatamente. Os Cunningham são gente do campo, lavradores. E a depressão os afetou mais. Atticus disse que quem tinha diploma estava pobre, porque quem vivia da terra também estava. Como o condado de Macomb era agrícola, os médicos, dentistas e advogados não eram pagos. A questão da sucessão hereditária era apenas uma das dores de cabeça do Sr. Cunningham. As terras que não eram abrangidas pelo morgadio estavam hipotecadas e o pouco que ele conseguia ganhar ia para pagar os juros. Se fizesse tudo direito, podia conseguir um trabalho na bolsa de empregos, mas então teria que abandonar a terra, que ficaria arruinado, e ele preferia passar fome para ficar com a terra e votar como bem entendesse. Atticus disse que o Sr. Cunningham era de uma raça de homens turrões. Como não tinham dinheiro para custear um advogado, nos pagavam com o que tinham. Sabia, disse Atticus, que o Dr. Reynolds também trabalha assim? Para algumas famílias, ele faz um parto em troca de um saco de batatas. Sr. Scout, se me considera sua atenção, posso lhe explicar o que é um morgadio. Às vezes, as definições de Jem são muito pouco exatas. Se eu tivesse conseguido explicar tudo, a senhorita Caroline teria evitado um problema para mim e uma situação delicada para ela. Mas eu não tinha capacidade de explicar tão bem quanto Atticus. Por isso, disse: A senhora está envergonhando Walter, senhorita Caroline. Ele não tem dinheiro em casa para lhe pagar e a senhora certamente não precisa da lenha para o fogão. A senhorita Caroline ficou paralisada. Em seguida, me agarrou pela gola e me arrastou até a mesa dela. John Louis, já estou farta de você esta manhã. Está começando mal em todos os sentidos. Minha cara. Estenda a mão, ela ordenou. Pensei que ela fosse cuspir na minha mão, que era o único motivo para uma pessoa em Macomber estender a mão. Uma cusparada era a maneira consagrada de selar os acordos verbais. Perguntando-me qual teria sido o acordo que nós duas tínhamos feito, virei-me para a classe em busca de resposta, mas todos me olhavam confusos. A senhorita Caroline pegou a régua, me deu meia dúzia de reguadas e me mandou ficar de pé no canto. Quando finalmente se deram conta de que a senhorita Caroline tinha me batido, toda a classe explodiu em uma grande risada. A senhorita Caroline ameaçou fazer a mesma coisa com todos, e a classe explodiu em risadas outra vez. E só ficou num silêncio gélido quando a senhorita Blount apareceu na porta. Nascida em Macomb e até então ainda não iniciada nos mistérios do sistema decimal, a senhorita Blount pôs as mãos na cintura e avisou: Se eu ouvir mais um barulho vindo desta sala, expulso todos vocês. Senhorita Caroline, a bagunça na sua sala não está deixando o sexto ano se concentrar nas pirâmides. Meu castigo no canto durou pouco. Fui salva pelo sinal do recreio. E a senhorita Caroline ficou olhando a classe sair em fila. Como fui a última a sair, vi quando ela se afundou na cadeira e enterrou a cabeça nos braços. Se tivesse sido mais simpática comigo, eu teria pena dela. Era tão bonitinha.